Muito bem, vamos falar hoje aqui sobre blockbusters, sobre espetáculos, clichês e simplicidade em filmes espetáculo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu sou o Tavão mais uma vez aqui, hoje para te extravasar mais algumas ideias sobre linguagem, sobre entretenimento e cinema. Igual eu já fiz aqui com o vídeo MacGuffin e com o vídeo de filmes cartunescos, venho aqui falar sobre uma certa questão moderna em relação a como fomos condicionados a certos tipos de histórias e de que clichês, simplicidade e grandes espetáculos não são aspectos negativos em uma produção. Isso tudo é algo que foi condicionado em nossas mentes devido a esse excesso de filmes extremamente mirabolantes ou pretensiosos, por assim dizer, e também por exaustarem muito a fórmula. Existe uma diferença entre um blockbuster bem executado e simples e um blockbuster que utiliza uma fórmula porque é acessível. E eu acho que às vezes as pessoas confundem um pouco uma coisa com a outra. Blockbuster recuperou uma força que não tinha em muitos anos. Grandes espetáculos surgiram na nossa frente em 2022. Filmes como Nope, Top Gun Maverick, Avatar, O Caminho da Água e até representantes fora dos Estados Unidos como RRR ou filmes de drama que são energéticos como Elvis. Acho que a palavra-chave aqui, nessa nova era de blockbusters, é sinceridade, é acreditar no seu espetáculo. Existe um caminho, um meio termo aí, entre aceitar qualquer coisa e ser exigente com coisas que não dizem respeito à proposta daquele filme. Um outro exemplo muito interessante que eu gostaria de comentar é os filmes clássicos da Disney de 90. Porque, se parar para pensar, as relações são muito mais rápidas no Aladdin e ele parece às vezes ter maior gravidade. E por que isso? Porque ali ele se assume sendo simples, ele se assume sendo essa história, essa narrativa bem aventuresca que vai construindo a relação em pequenos momentos do humor ali entre o gênio com o Aladdin e do Aladdin com a Jasmine, o que torna a escala e tudo o resto do filme extremamente empolgante, perigosa e interessante. Muitas vezes um elemento que você acha que é gratuito ou básico, ele está ajudando a construir aqueles personagens e aquelas relações. Então, Tavão, então você quer dizer que se tá na proposta, vale tudo? Também não. Existem formas de executar bem as suas propostas e existem formas de executar mal as propostas. E eu estou convidando vocês aqui para debater mais profundamente uma conversa sobre gêneros, propostas e espetáculos. Há uma clara diferença entre você usar os clichês, usar as batidas de gêneros porque você acredita nelas, porque você sabe usar elas ou moldar elas a seu estilo, e há uma diferença entre fazer isso porque é uma fórmula totalmente aceitável para o público sendo inserida no filme de uma maneira completamente automática. Às vezes um filme pode ter uma estrutura simples e pode utilizar dessa estrutura simples, desse roteiro um tanto funcional para elevar outras camadas que o filme se propõe, e tem muitos filmes clássicos que fazem isso muito bem. Pegue Indiana Jones 1, por exemplo, Caçadores da Arca Perdida de Steven Spielberg. É um filme extremamente do ponto A ao B, criando empecilhos que se tornam, assim, o grande chamariz do filme. O filme se molda muito através dos conflitos e de como o personagem reage a tais conflitos, tendo inclusive um pequeno momento durante a história, onde o filme basicamente cria uma sequência inteira extremamente longa de ação, onde a escalada de absurdos vai ficando cada vez maior. É algo que não impulsiona a história para frente. Na verdade, é todo um tempo gasto com uma cena mirabolante que dá tudo errado, basicamente. E aí isso entra naquele problema que as pessoas têm hoje em dia. Parece que tudo precisa ser funcional, parece que tudo precisa ser necessário. Por que está ali? As pessoas só querem ter as pontas da trama principal. As pessoas não querem desbravar o filme, curtir aquele momento, né? Você deveria curtir aquele momento, aquela história sendo contada. A questão é que existe valor
em algo simples, extremamente bem executado. Eu vou tentar não falar muito de Avatar, porque eu pretendo fazer um vídeo especial de Avatar futuramente. Então, vou focar mais aqui um pouco no Top Gun Maverick, que ele acho que se enquadra muito nesse conceito que eu estou tentando comentar aqui. Top Gun Maverick é um blockbuster moderno, feito ao estilo clássico, que é o jeito que o Tom Cruise trabalha. Em Top Gun Maverick, a gente tem uma história que passa por vários gêneros, como romance, comédia, drama familiar em certo ponto, mas é fincado na ação. É uma história bem simples, com clichês de relações familiares, clichês de filmes de ação, de filmes de exército, só que ele executa muito bem isso. Ele tem uma escalada de perigo e uma escalada de desenvolvimento do personagem muito bem feita. E é uma das melhores atuações também de Tom Cruise, que ajuda muito a elevar todo esse roteiro. Então sim, tá tendo muita polêmica aí, porque ele foi indicado em melhor roteiro adaptado no Oscar, mas entre várias gafes do Oscar, eu não acho que essa seja uma gafe. É um roteiro simples, mas muito bem executado, com uma grande excelência. Sério, ele alcança tudo que ele se pretende alcançar e ele me surpreende em vários pontos. E pela forma como conseguem acreditar nos personagens, tanto direção quanto roteiro, sabe que essa é uma história de ação, sabe que esses personagens são arquétipos, clichês, mas existe uma crença neles. Gato e Botas também trabalha muito bem nesse sentido, porque Gato e Botas 2 é uma história do ponto A ao B. É uma mistura de contos de fadas com western, né, com um bom faroeste ali, e com todo o estilo visual de um anime. E em estrutura, ele é bem frenético em muitos pontos, e ele é muito ágil em dar arcos aprofundados dos personagens, com exceção de um certo vilão que é mais cartunesco e maligno. De resto, ele consegue desenvolver relações bem profundas através de elementos bem simples. Em sua estrutura, é um roteiro extremamente, vamos dizer assim, sucinto e direto ao ponto. E isso não é um demérito. Ele usa isso para elevar o drama do Gato e Botas e as questões da Caixinhos Dourados. Ele faz isso porque, se apoiando numa história de ação e aventura simples, ele consegue desenvolver muito mais o visual, encaixar o humor junto com um drama de remorso e de arrependimentos na vida e criar toda a jornada para o personagem. RRR, por exemplo, é um blockbuster extremamente sincero, que ele vai totalmente 100% ali nas emoções, na amizade, no musical e na ação. Tudo isso sendo extremamente milimetricamente bem montado nas suas coreografias e no seu visual da ação e da aventura. Talvez às vezes a gente exige coisas que esses filmes não pretendem nos entregar. Não é sobre aceitar qualquer coisa, não é sobre gostar desse tipo de projeto. Você pode não gostar, é um direito seu, né? Você tem seu gosto, mas a questão é entender os territórios onde você está. De certos territórios existem certos tipos de histórias que podem ser subvertidas, mas só até certo ponto. A gente não devia aceitar qualquer coisa, mas também a gente devia entender onde a gente está quando está vendo tal filme. São filmes acessíveis, com emoções acessíveis, com ideias muito contagiantes. E são feitos por crenças em espetáculos. E essa questão de roteiro funcional pode ser aplicada até mesmo em filmes como Elvis, que é um filme que tem uma estrutura de cinematografia clássica, mas que se monta através da linguagem visual e sonora. Ele se monta através dos shows, o que por si só eleva extremamente boa parte da narrativa. Claro que tudo isso pode dizer muito mais a respeito de um pequeno círculo que nasceu, cresceu e esteve montado nesses últimos 10 anos de cinema. Mas acho que valia a pena eu comentar aqui sobre entendimentos um tanto errados, sobre propostas, gêneros e de como funciona a linguagem em filmes e o tal espetáculo dos blockbusters. Nem tudo precisa ser mega elaborado, muito pode ser desenvolvido de forma simples, com um grande poder de síntese. Resumidamente, certas histórias são clássicas porque elas reverberam por décadas e décadas de várias maneiras diferentes, porque alguns conceitos narrativos são universais e eternos. Blockbuster possui a sua forma de ser montado. Blockbuster não é algo desleixado. Blockbusters são espetáculos. Alguns espetáculos marcam nossa vida inteira.
Muito bem, muito obrigado por terem visto mais um vídeo aqui do canal. Isso aqui é mais um desses vídeos que eu faço extravasando ideias. Sim, quis falar sobre essa questão da proposta de roteiro funcional, linguagem, som, espetáculos, como que são espetáculos, por que a gente gosta deles. Espero que tenha esclarecido algumas questões sobre propostas, clichês, sobre a questão de entender o território onde você está, sobre os valores derivados desses vários tipos de projetos. No fim, cinema é plural. Você não é obrigado a gostar só porque é a proposta, mas é preciso entender que certas propostas envolvem certos tipos de histórias. Enfim, talvez eu tenha falado demais, então a gente se vê nessa e falou!